Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Relíquias do Rei. O meu nome é Reinaldo e o dela é? Rafa Alternativo, ó. Nós hoje vamos falar sobre o universo alternativo que é retratado em 3 séries, 3 filmes e 3 livros. Isso mesmo, são os 9 materiais que nós vamos passar para vocês. Vocês que têm interesse de saber de histórias que se passam no universo alternativo, essa é a oportunidade de vocês, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, o que é que eles têm que fazer, Rafa? Deixar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação. Porque se vocês não fizerem isso, eu vou enviar vocês para um universo alternativo. Ficar triste. Oh. Gente, então é isso, né? Fiquem ligados aí que daqui a pouco começa o vídeo, tá certo? Mas antes de tudo, roda a vinheta! Roda a vinheta! Com o descobrimento da física quântica, começam a surgir diversas novas teorias para explicar o universo. Dentre elas, surge a teoria do multiverso. Alguns teóricos acreditam que existem outros universos semelhantes ao nosso, com outro eu ou outro você morando ali. Talvez com outra profissão, com outras prerrogativas de vida. Tudo isso por causa de outras escolhas que foram feitas pelo nosso gêmeo do outro lado. Eles acreditam que a cada nova escolha feita, a cada caminho escolhido, essa possibilidade é gerada e um novo universo é criado. O e se, ou seja, essa possibilidade de pensarmos como seria nossa vida se tivéssemos optados por caminhos diferentes, já é exercitada na academia por alguns historiadores. É a chamada história contrafactual. Pensarmos como seria o mundo se o arquiduque Ferdinando não tivesse sido assassinado, fato que deflagrou a Primeira Guerra Mundial, ou pensar como seria se a Alemanha nazista tivesse obtido vitória da Segunda Guerra Mundial, é um exercício natural realizado pelos contrafactualistas. Para os escritores de ficção, essas possibilidades são um prato cheio para novos trabalhos. A partir de agora, vamos apresentar 3 filmes, 3 séries e 3 livros que tratam de histórias alternativas. E vamos começar com esse filme da década de 70, Busca Desesperada, título em inglês Quest for Love, estrelando Tom Bell, Joan Collins e Derham Elliott, o famoso professor de Indiana Jones. No filme, um cientista sofre um acidente após uma experiência e ele é lançado no universo alternativo, lugar onde a Segunda Guerra Mundial sequer ocorreu. Nesse universo alternativo, ele é um autor teatral, casado e tem uma personalidade um pouco diferente. O seu gêmeo é um homem arrogante, prepotente e costuma ter várias amantes, traindo a esposa. O cientista acaba se apaixonando pela esposa e descobre que ela tem uma doença grave. Ao perdê-la e conseguir retornar ao seu mundo, ele vai realizar uma verdadeira busca desesperada atrás da versão gêmea da sua esposa naquele mundo para tentar salvar a sua vida. Como segundo filme, vamos falar aqui do Som do Trovão, um filme que eu já fiz o resumo aqui no canal, posso deixar o card para vocês acompanharem. E é uma história de agência de turismo no futuro, Time Safari, que possibilita uma viagem no tempo, a pré-história, para que os turistas ricos possam caçar os seus dinossauros. Depois de um acidente com a morte de uma borboleta, o contínuo do espaço-tempo acaba mudando, gerando um mundo alternativo onde as criaturas se desenvolvem diferente. E os nossos heróis vão ter que retornar ao passado para restabelecer a linha do tempo. E vamos ao terceiro e último filme. Agora nós vamos falar sobre Fatherland,
A Nação do Medo, filme de 1994 com Rutger Hauer. No mundo onde a Alemanha nazista saiu-se vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, um policial e uma jornalista investigam um crime que encobre uma verdadeira atrocidade nunca antes vista pela humanidade: o Holocausto. Vamos agora às séries, e eu começo com For All Mankind. Sou apaixonado por essa série. Imaginem vocês se, num universo alternativo, os russos tivessem sido os primeiros a pisarem na Lua. Que impacto isso teria na história? Que impacto isso teria na corrida espacial? Você acha que iria haver um recuo por parte dos Estados Unidos ou ainda uma intensificação maior na corrida espacial? É sobre isso que essa história vai falar, abordando os aspectos econômicos, sociais, políticos, que o impacto dessa nova realidade causa sobre a sociedade americana e sobre o governo. Essa é sem dúvida uma série primorosa e eu recomendo demais a vocês. E olha aí novamente os nazistas vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar agora do Homem do Castelo Alto, série recente da Amazon Prime. Vemos aqui os nazistas e os japoneses dividindo os Estados Unidos ao meio, cada qual controlando a sua parte. Vemos também os rebeldes sempre trabalhando clandestinamente, tentando libertar a nação. E em meio aos conflitos que vão surgindo, também aparecem algumas fitas com imagens de um universo alternativo onde os Estados Unidos e os aliados ganham a Segunda Guerra Mundial. Essas fitas vão trazer esperanças à população, ao mesmo tempo que os nazistas e os japoneses tentam investigar o autor daquelas fitas para puni-lo. No desenrolar da trama, somos apresentados a outras realidades alternativas e a história vai ficando cada vez mais complexa e misteriosa. Eu confesso que não gostei muito do último episódio, mas ainda assim vale a pena conferir a série. E para encerrar com chave de ouro, eu vou falar da série Fringe. Como não falar da série que eternizou o Walter Bishop, seu filho Peter Bishop e a agente Dana. E aqui nós vamos ver fenômenos estranhos sendo investigados por uma unidade especial do governo dos Estados Unidos, fenômenos que em sua maioria tinham uma estreita relação com as experiências do Dr. Bishop. Com o decorrer da história, nos deparamos com o maior dano provocado pelo Walter Bishop quando descobrimos que o Peter Bishop, que até então conhecíamos como o filho do Walter, era um Peter de um universo alternativo que o Walter resgatou na tentativa de salvar sua vida, uma vez que ele tinha perdido o próprio filho por um motivo de doença grave em seu próprio universo. Na série, o trânsito entre os dois universos ocorre quase que naturalmente, existindo até um setor de imigração para controlar as idas e vindas. Essa eu recomendo, meus amigos. Se vocês não forem fisgados pela trama, vão com certeza serem fisgados pelos personagens que você cria uma empatia imediata por eles. Na literatura de ficção científica, eu trago agora para vocês o conto Esperando os Olimpianos, do Frederick Poole. Então nós vamos conhecer um universo alternativo onde um escritor, inconformado por não ter uma ideia nova para o seu novo livro de ficção, viaja para a casa do seu colega escritor em busca de novas ideias, no mundo onde o Império Romano ainda existe.
Nessa realidade temporal, a humanidade finalmente teve seu primeiro contato com a raça alienígena inteligente que está vindo à Terra conhecer a raça humana. Enquanto a humanidade especula como são esses seres, o escritor, preocupado com o seu texto que quer desenvolver, recebe uma ideia do seu amigo escritor, propondo que ele escreva uma história diferente, uma história original. Uma história especulativa, ou seja, que ele especule, por exemplo, o que teria sido da humanidade se o Império Romano não tivesse perdurado tanto tempo. Então o nosso escritor vai pesquisando ao lado de uma amiga historiadora, e na medida que ele vai pesquisando, ele tem a ideia de usar uma antiga seita como motivo para o fim do Império Romano. E vocês não têm ideia de qual é essa seita. Em O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, nós conhecemos os Eternos. São operários do tempo. Eles modificam o curso do tempo, na medida que eles vão descobrindo pontos sensíveis na história da humanidade que podem levá-la ao extermínio, à extinção. Eles vão naquele ponto e modificam, criando uma realidade alternativa, com a intenção de proteger a humanidade. Até que um dos viajantes do tempo, em uma de suas viagens, acaba se apaixonando por uma mulher, e essa história de amor pode pôr em risco a instituição dos Eternos. No livro 963, de Stephen King, eu particularmente conheci um dos melhores personagens do Stephen King, o Jake A. Pink. Jake Pink é um professor divorciado que descobre uma passagem secreta na lanchonete de um amigo, e essa passagem leva o Jake diretamente para a década de 60. Ele sai do presente para a década de 60. E ele é movido pela ideia de alterar o passado e salvar o então presidente Kennedy do atentado que sofreu em Dallas. Mal sabe ele que alterar o passado, criando uma história alternativa, vai acarretar inúmeros problemas, pondo em risco a própria história da humanidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Semana que vem tem mais. Peço desculpas porque o vídeo dessa semana saiu meio tarde, né? Atrasado, mas foi muito trabalho essa semana. Deixa eu contar um segredo. Eu tava atrasado, né, filha? Não pode não, né? Muito Pessoal que acompanha a gente não pode pegar vídeo atrasado não, é isso? Tem que chegar no dia, né? O vídeo, né? Ela passou ontem pra igreja. Tá vendo? E um dia ele demorou mais de 1000 dias pra fazer um vídeo. Tá Ele já vendo? tinha feito uma parte, aí depois demorou mais 200 e... Mas semana que vem vai ser na sexta, tá bom? Aguarde que semana que vem o vídeo chega na sexta, tá joia, pessoal? Então um abraço, um bom final de semana e até breve, pessoal! Um abraço! Tchau!